Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à nossa exposição, a minha tradução do Evangelho de João. Estamos já no capítulo 13 e vamos começar a partir do verso 2. Acontece que João simplesmente não explica que já estamos no cenáculo, naquela última noite, o pessoal já tinha tomado a refeição que precedia o ritual da Páscoa em si. Então é isso que vamos ouvir agora, lendo a partir do verso 2. Eu vou até o verso 5, para começar. Acabada a ceia, abre parêntese, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, fecha parêntese, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que tinha vindo a partir de Deus e estava indo para Deus, ele levantou-se da mesa, colocou de lado as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O texto verdadeiro diz acabada a ceia, aqui no verso 2. Infelizmente, menos que 0,5% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior trazem durante, em vez de depois ou acabada a ceia. Isso seguidos pela Nova Versão Internacional, a linguagem de hoje atualizada, enfim, etc. O que confunde o relato. Havia uma refeição comum e depois o ritual da Páscoa em si. Então, a refeição estava terminada, mas eles não podiam prosseguir com o ritual da Páscoa porque estavam cerimonialmente impuros. Faltava lavar os pés, isso porque eles traziam a poeira do caminho em si. Então todos eles reclinados ao redor de uma mesa, provavelmente redonda ou quase. Eles não sentavam, não estavam em cadeiras, não, estavam reclinados, apoiados no cotovelo esquerdo, não ser um canhoto, ser o contrário. Então, isso é importante para entender o que vai acontecer, mas logo aqui, quando Jesus começa a lavar os pés, é que eles estão deitados com os pés para fora. Então, Jesus não estava assim lá debaixo da mesa procurando. Não. Os pés estavam bem aqui no jeito, lá fora. Só que ninguém estava oferecendo fazer o trabalho que seria de um servente, um escravo, alguém que era para estar ali, mas que não estava. Nós vamos ver que em outros contextos esclarece que os discípulos vinham discutindo entre si quem iria ser o maior ou quem era o maior. Então, eles não estavam, nenhum deles, preparados a tomar a função, o ofício de um escravo e lavar os pés. Ninguém se ofereceu. Aí, finalmente, Jesus. Mas antes, nós temos que ver o que João coloca aqui. Uma coisa simplesmente que parece que nada tem a ver com o assunto. Por isso que disse entre parênteses, tendo o diabo já posto no coração de Judas trair Jesus. Então, esse detalhe é a parte editorial que, de fato, interrompe a narrativa em si, o fluxo dessa narrativa, mas João faz isso repetidas vezes. Em outros lugares, João gosta de fazer esse tipo de coisa. Só que, neste caso, a parte fornece informação de fundo que é importante para então entendermos o verso 27 que vem logo a seguir. Então, no verso 3, Jesus
perdão, João deixa claro que Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Diz que nas suas mãos todas as coisas. No caso, eu diria que o que se refere exatamente que o plano do Pai estava nas mãos de Jesus. Quer dizer, ele tinha de levar a cabo tudo o que tinha de acontecer, estava com ele, então nas mãos dele. Ele sabia, Jesus sempre vinha, durante todo o seu ministério, sempre insistia assim, que ele vinha de Deus, que ele vinha de Deus, que ele veio de Deus. Só que aqui, acrescenta, e estava indo para Deus. Esse detalhe, então, Jesus já sabe que ele vai ganhar. Ele já sabe que vai conseguir fazer tudo e vai sair vitorioso do outro lado. Caso contrário, ele não poderia voltar para o Pai. Não. Verso 4. Levantou-se, colocou de lado as vestes. Aqui nós temos outro pequeno problema. O texto é muito claramente plural, vestes. Então, alguém traduzir, como alguma Bíblia diz, com capa, outra coisa parecida, mas singular, não funciona. O que eu entendo é que realmente Jesus ficou mesmo com a roupa básica, o que um servente, se estivesse ali, vestiria. Sendo que, aliás, ele estava para fazer o serviço de um servente. O simbolismo, digamos, não deixou de ser forte. Não sei se você notou que eu li, verso 5, a bacia. Alguma Bíblia talvez diga uma bacia, mas não é assim no texto. No texto tem o artigo definido. Quando o Senhor enviou 2 discípulos para preparar o cenáculo, isso está em outro evangelho, eles não só teriam de verificar que tinha 13 divãs lá para ele ficar, também tinha que ter uma bacia, água, toalha, enfim, tudo que seria necessário para a lavagem cerimonial necessária para que pudessem realmente participar do ritual em si. Então, esta era exatamente a bacia que os discípulos haviam preparado. Estava ali exatamente com esse propósito. Aí, Jesus se cingiu com a toalha e começou a lavar os pés e a enxugar com a toalha. Agora vamos ver os versos 6 a 11. É o caso do Simão Pedro. Aí Jesus chegou a Simão Pedro e ele, quer dizer, Simão, lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Jesus respondeu e disse-lhe: o que estou fazendo, tu não entendes agora, mas saberás por experiência mais tarde. Fecha aspas. Pedro disse a ele: nunca jamais me lavarás os pés. Jesus lhe respondeu: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que já tomou banho só precisa lavar os pés, pois no mais tudo está limpo. Aliás, vocês estão limpos, mas não todos. Fecha aspas. Abre parêntese. Ele bem sabia quem iria traí-lo. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Fecha parêntese. Voltando então agora ao verso 6, a gente entende que Jesus já tinha lavado os pés de alguns. Ele não começou com Pedro. Os outros aguentaram calados, mas não Pedro. Pedro não aguenta. Senhor, tu... Quer dizer, o Pedro entendeu que não estava certo. Não estava certo. Não estava certo Jesus lavar. Eles que tinham...
Aí ele reclama. Agora, atenção para a resposta do Senhor Jesus no verso 7. O que estou fazendo, Jesus aqui respondendo, o que estou fazendo, tu não entendes agora, mas saberás por experiência mais tarde. Na verdade, eu acrescentei por experiência, mas o verbo saber aqui é o tipo de saber que você adquire através da experiência, não é um saber teórico. Então, Jesus diz assim claramente, você não está entendendo, Pedro, você não está entendendo. E Pedro abre a boca para provar exatamente que ele não estava entendendo mesmo nada, não. Ele, nunca, jamais me lavarás os pés. Ele perde controle, coitado. Só provando que Jesus falou a exata verdade. Ele não estava entendendo mesmo, não. Agora, Jesus está falando de uma realidade espiritual que estava por detrás do que estava acontecendo fisicamente ali. Que ele e os demais sabiam perfeitamente que fisicamente Jesus estava passando água nos pés. Quanto a isso, o que não estavam entendendo é o que estava por detrás desse simbolismo. Então, quando Jesus diz aqui que se eu não te lavar, tu não tens parte comigo, aí Pedro muda radicalmente para outro lado. Não só os pés, mas também as mãos. Ele quer um banho. Um banho completo. O que Pedro prova outra vez que ele não está entendendo, mas pelo menos ele mostra que o coração dele está no lugar certo. Ele não quer ficar separado do Senhor. Agora Jesus então diz o óbvio, aquele que já tomou banho só precisa lavar os pés. Vamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Não é entender exatamente, aquilo foi um simbolismo. Eles não precisavam de tomar um banho, porque provavelmente teriam tomado um banho antes, o que é que mais a caminho eles tinham sujado os pés. Era isso que tinha que ser lavado, os pés, para que pudessem prosseguir com o ritual. Mas no terreno espiritual, que quando Jesus disse aqui no começo, olha, Pedro, você não está entendendo agora, mas vai saber por experiência mais tarde. Como assim mais tarde? Então, depois do Pentecostes e tal, na vida espiritual que nós temos que levar, para pertencer ao Senhor Jesus, cada um de nós tem que realmente tomar um banho com o sangue do Cordeiro. Agora, esse sacrifício do Cordeiro não pode ser repetido e ninguém pode tomar o banho duas vezes, porque ninguém mata Jesus duas vezes. Acontece, no entanto, que embora uma vez salvos, regenerados, mas no caminhar do dia a dia nós sujamos os pés. A verdade cruel é essa. A gente suja os pés, a gente peca e pecado interrompe a nossa comunhão com Deus. Então, para ter essa comunhão, temos que lavar os pés, temos que nos valer do sangue do Cordeiro também pelos pecados que nós cometemos, como está na 1 de João. Se confessarmos os nossos pecados, aí Deus é fiel, justo para nos perdoar. Então, como é que poderíamos dizer assim, de forma bem cá embaixo, assim, pé sujo não entra em casa. Tem que lavar o pé e tal. É o caso. Pedro não entendeu, mas nós havemos de entender. Nós precisamos realmente do sangue do Cordeiro, não só para o nosso banho, uma vez, mas também para a nossa limpeza diária, para manter a nossa comunhão com Deus. Aqui ele diz, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então, é isso aí. Agora, quando, aqui no verso 10, Jesus diz, vocês estão limpos, mas não todos. Então, João aqui esclarece, no verso 11, que Jesus falou assim porque
Um deles, de fato, não. É o Iscariotes. Como nós vamos ver mais tarde, Judas se perdeu. Mas esta verdade aqui é muito importante, meus irmãos. Nós precisamos mesmo da limpeza diária para mantermos a nossa comunhão com Deus. Prosseguindo então, vamos ver aqui. Eu vou ler realmente do 12 até o verso 20. Temos vários parágrafos no meio, mas vamos ver. Verso 12 então. Aí, depois que ele lavou os pés deles e vestiu as suas vestes, ele, Jesus no caso, ele tornou a inclinar-se e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vocês se dirigem a mim como mestre e senhor e dizem bem, porque eu sou. Pois bem, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que vocês também façam como eu vos fiz. Com toda certeza eu vos digo, um escravo não é maior do que seu dono, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Já que vocês entendem estas coisas, serão abençoados se as praticarem. Não me refiro a todos vocês. Eu conheço os que escolhi. Mas que se cumpra a Escritura, aquele que come o pão comigo levantou o seu calcanhar contra mim. Estou vos dizendo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Com toda certeza vos digo, quem receber aquele que me enviar, me recebe a mim. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Quando Jesus pergunta, vocês entendem o que vos tenho feito? Ele não está falando do fato físico dele ter passado água nos pés. Isso aí eles entenderam, claro, óbvio. É o que estava por detrás, exatamente o sentido espiritual. Ele tinha dado um exemplo. Ele tomou o lugar de um servente e um escravo, que eles deveriam ter feito, mas não fizeram. Então, verso 14, se eu fiz assim, vocês também devem lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei um exemplo para que vocês também façam como eu vos fiz. Agora, vamos nos deter aqui um pouquinho. O exemplo, assim entendo, é tanto físico como espiritual. Quanto ao físico, o tal do lava-pés, assim, literalmente, eu diria que as comunidades que praticam o lava-pés têm base maior para fazer assim do que nós, os outros, que não praticamos. O lava-pés pode ser um exercício espiritual importante. Agora, quanto à realidade espiritual por detrás do exemplo, o ponto crucial está no verso 10, lá atrás. Aquele que já tomou banho só precisa lavar os pés. Isso já expliquei. Precisamos da limpeza diária. Eu considero que Filipenses 2, capítulo 5, verso 5 a 8, como sendo uma passagem paralela. Aliás, deixa eu ler isso aí. Já que citei, vamos ver aqui Filipenses 2, versos 5 a 8. Lendo então aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, de fato escravo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, inclusive morte de cruz. Exatamente. O que Jesus está dizendo é que nós havemos de seguir o exemplo
dele, e moralmente a atitude de servir que ele demonstrou. Mais de uma vez, 4 vezes pelo menos na Bíblia, diz que Deus resiste ao soberbo, dá graça, porém, ao humilde. Então, a soberba é que não desce. Deus quer realmente ver essa atitude que o próprio Jesus nos mostrou de servir. Agora, prosseguindo um pouco aqui, no verso 16 é meramente um fato, óbvio. Um escravo não é maior do que o seu dono. No caso, nós, Jesus é o nosso dono, então ninguém aqui deve imaginar que seja melhor ou maior do que o nosso dono. Havemos, portanto, de seguir o exemplo dele. Também quem enviado não é maior que enviou, enfim. Agora, o verso 17 eu li talvez um pouco diferente do que você está acostumado. Mas é que eu li assim, já que vocês entendem estas coisas, é que no grego nós temos aqui uma condição de fato. O Senhor está fazendo de conta que eles estão entendendo. Daí eu tiro a seguinte conclusão: segue-se que não é suficiente só entender. Havemos de fazer para receber a bênção. Aqui que está. Serão abençoados se as praticarem. Aqui, se é de fato uma condição de dúvida. Não se sabe se vão praticar ou não. Devem, mas podem não. Mas a bênção segue a prática. Quem não praticou não vai receber a bênção que acompanha o procedimento. Eu já participei, de passagem, eu já participei de comunidades que de fato fazem isso lá ao pé. Pode ser um exercício importante, pode também se tornar meramente uma coisa que se faz sempre, então acaba quase perdendo o sentido. Mas também isso é verdade com outras coisas também. Não é necessário que chegue a esse ponto. Agora, a partir do verso 18, Jesus já está comentando o traidor. É preciso que se cumpra a Escritura. A referência é Salmo 41, verso 9. Aquele que come o pão comigo levantou seu calcanhar contra mim. Agora, veja o que está no verso 19. Jesus diz, eu estou dizendo isto aqui agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Bom, eles já deveriam ter sabido disso, não? Mas reforçando, sempre reforçando. Agora, o verso 20 é uma verdade tremenda, um grande conforto, mas também um grande desafio, pelo menos entendo. Jesus diz, com toda certeza, quem receber aquele que eu enviar, me recebe a mim. Então, deve haver uma identificação tão ânima entre eu e meu Senhor, que eu sendo enviado por Ele, então as pessoas devem me receber assim como receberiam o meu Senhor que está me mandando. E aí Jesus dizendo, quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, no caso o Pai. Então é uma cadeia, o Pai enviou Jesus, Jesus envia a gente, e é uma identificação. Recebeu Jesus, recebeu o Pai, recebeu a gente, recebeu Jesus. Agora, isso é um grande conforto por um lado, é um grande desafio por outro, porque havemos de nos comportar de forma condizente com o ofício, será que não? Se eu estou representando Jesus, eu preciso me comportar de forma adequada. Será que não? Isso deve ser claro. Prosseguindo agora, a partir do verso 21, Jesus vai identificar claramente quem é que é ou vai ser o traidor. Aliás, isso aqui é a segunda vez. A primeira você pode encontrar em Mateus 26, versos 21 a 25, Marcos 14, 18 a 21 e Lucas 22, versos 22 e 23, tudo já no cenáculo.
durante a ceia, os acontecimentos, já é a segunda vez. Ele já tinha dito uma vez que era ele, agora aqui é a segunda vez que Jesus vai identificar explicitamente quem é o traidor. Agora eu vou ler até o verso 30, começando então com o verso 21. Tendo dito essas coisas, Jesus perturbou-se no espírito e afirmou, dizendo: com toda certeza eu vos digo, um de vocês vai me trair. Aí os discípulos começaram a olhar uns para os outros, sem poder imaginar a quem ele se referia. Eu vou voltar a isso. Sem poder imaginar a quem ele se referia. Ora, um dos discípulos de Jesus, aquele a quem ele amava, estava reclinando ao lado do peito de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a ele para perguntar de quem ele estava falando. Aí ele encostou o ombro no peito de Jesus e disse a ele: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der este pedaço de pão depois de molhá-lo. E molhando o pão, ele o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Aí, ao receber o pedaço de pão, então Satanás entrou nele. Com isso, Jesus disse a ele: o que vais fazer, faze depressa. Abre parênteses. Ora, nenhum dos que estavam reclinados à mesa entendeu por que ele lhe disse isso. Como Judas portava a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava lhes dizendo que comprasse o que lhes era necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Fecha parênteses. Então, tendo recebido o pedaço de pão, imediatamente o tal saiu e era noite. Naturalmente, o episódio, quer dizer, o fato de um dos discípulos se tornar traidor, embora Jesus soubesse desde o começo, quando escolheu, já sabia, mas estava dentro do plano, mesmo assim ele se entristeceu. Quer dizer, não foi uma coisa agradável de forma alguma. Agora vem cá, pessoal. Vamos ver o que está aqui no verso 22 outra vez. Jesus já havia dito claramente que era Judas. O pessoal estava nem aí, não estavam querendo acreditar. Verso 22, Jesus diz: um de vocês vai me trair. Aí ficaram olhando um para os outros, sem poder imaginar a quem ele se referia. Agora, que coisa! Antigamente, pela imagem que eu tinha de Judas, afinal, o Judas estava até, aqui no Brasil, ele até malham o Judas, né? Ficam chutando a imagem pela rua. Quer dizer, a imagem que nós temos de Judas não é lá muito boa. Então, para mim, os outros iam entender imediatamente, olhar assim, atravessado para Judas, nada. Nada. Não tinha a menor ideia. Ninguém pensou em Judas. O que me ensina que até esse momento a conduta dele foi exemplar. Tanto assim que ele era, inclusive, o tesoureiro. Agora, gente, esse Judas foi um artista para ninguém botar defeito, ou então ele era sincero até dado momento. Impressionante. Os outros não queriam acreditar que pudesse ser Judas. Aí, diz aqui, quer dizer, o próprio autor do livro, João, que era o discípulo que Jesus amava, então, eles estavam ao redor de uma mesa, imagino, redonda. Jesus está aqui e João está ao lado direito dele, cada um apoiado no cotovelo esquerdo. Então, estão deitados, reclinados, então, os pés para cá. Então, o que João fez, está assim, Jesus aqui, então, ele meramente virou aqui até encostar com
o ombro no peito de Jesus, e com isso ele podia olhar para cima e olhar direto para Jesus. Então, aí ele pergunta, Senhor, quem é? Aí Jesus, bom, é aquele a quem eu vou dar o pedaço de pão. Aí Jesus pega o pão, deita no molho, coloca no prato de Judas. Quer dizer, 2 mais 2 são 4. Quer dizer, não podia ser mais claro. Verso 27. Aí Satanás entrou nele. Nós já lemos que Satanás havia colocado a ideia no coração de Judas. Mas aqui Satanás toma conta de Judas para garantir que Judas leve a cabo o que tem que fazer. A traição, enfim. Agora, quando aqui, terminando o verso 27, Jesus diz, o que vais fazer, faze depressa, eu digo que Jesus estava falando com Satanás. Porque Judas, naquele momento, ele não ficou demonizado, não, ele ficou satanizado, quer dizer, Satanás tomou conta dele. Então eu digo que Jesus estava se dirigindo ao próprio Satanás. O que vai fazer, faz logo. E Satanás obedeceu. Em seguida, Judas saiu do recinto. Agora, novamente, pessoal, que coisa, versos 28 e 29, os outros discípulos não queriam entender que pudesse ser Judas. Tanto que aqui, achavam que Jesus mandava ele comprar alguma coisa, que coisa, que pois. Não. Eu acho difícil entender como é que os discípulos eram tão enganados. Hein? Deixa para lá. A última frase aqui no verso 30, e era noite. Os comentaristas gostam de discorrer sobre isso, mas eu entendo que de fato era noite em 2 sentidos. Primeiro, era literalmente noite, deve ter sido às 9 horas da noite, uma coisa parecida, mas também era espiritualmente noite, quer dizer, era o momento de Satanás. E para o coitado do Judas era noite mesmo. Podemos prosseguir mais um pouco. Vamos ver aqui o verso 31 a 35. Logo que ele saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Já que Deus é glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará em breve. Filhinhos, estou convosco apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, para onde eu vou não podeis ir, estou dizendo a vocês agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Fecha aspas. Eu entendo, aqui voltando ao verso 31, que mal a porta bateu atrás de Judas, imediatamente então Jesus dá prosseguimento. O caso, eu traduzi por causa do português, Jesus disse, mas o verbo dizer está no tempo presente no grego, então foi em seguida. Agora o Filho do Homem é glorificado. Mas como assim? É que agora o desenrolar dos acontecimentos até o desfecho da morte e a ressurreição, agora está garantido. Quer dizer, Satanás tomou conta de Jesus, saiu, ele vai denunciar, vai trair, aí é tudo, agora tudo vai prosseguir assim, sem interrupção. Então, Jesus já está predizendo a sua vitória. Olha, agora o Filho do Homem é glorificado. Quer dizer, ele vai ganhar, será glorificado, Deus vai ser glorificado nele. Terminando o verso 32, o glorificará em breve.
Agora está tudo assim correndo para o desfecho. Agora, verso 33, Jesus fala da sua presença física. Estou convosco mais um pouco de tempo só. Isso era pura verdade. Agora, quando diz aqui, vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou não podeis ir, não sei, não entendo muito bem esse dizer, porque não me lembro de quando é que os discípulos foram procurar. Não me lembro bem. O fato que havemos de entender aqui, quando Jesus diz, para onde eu vou não podeis ir, isso foi imediatamente. Que imediatamente Jesus iria para Hades durante um dia ou dois tal, para então subir, levantar e depois voltar ao céu. Agora, uma vez Jesus de volta ao céu, nós também vamos ir até onde ele está. Aquilo que o apóstolo Paulo disse, olha, ele queria até morrer porque o Espírito iria imediatamente estar com Jesus. Então, Jesus aqui está falando da presença física dele. E imediatamente, quer dizer, eles não poderiam segui-lo na morte, ir para Hades, enfim, naquele momento, naqueles momentos imediatamente futuros, porque não era o plano de Deus, aliás. No verso 34, ele muda totalmente o assunto. Um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Agora, gente, pela lei, havemos de amar o próximo como a nós mesmos. O que não é tão fácil já. Mas pela graça, graça com G maiúsculo, havemos de amar assim como Cristo ama. Ai, 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 ai. Claramente, um padrão muito mais elevado. Eu digo que sem o Espírito Santo a gente não tem como. Não tem como. Não tem como. Mas o amor aqui também é o amor ágape. Não é o amor filho. Quer dizer, não é obrigação nossa gostar ao irmão. Mas temos sim que amá-lo. Quer dizer, procurar o bem-estar dele, respeitá-lo, enfim. Não é questão de você gostar. Nem sempre é possível gostar de certas pessoas. Mas mesmo assim, havemos de procurar o bem-estar deles. Devemos amá-los nesse sentido. Agora, o mundo sem Jesus e sem o Espírito Santo não conhece o amor ágape. Muito difícil você ver esse tipo de amor no mundo, se é que consegue. E então, quando os cristãos demonstram esse tipo de amor entre si, isso chama a atenção do mundo. O mundo toma como, o que é isso? O que esse pessoal tem que eles conseguem fazer assim, né? Se amarem uns aos outros. Aliás, aqui nós vamos ter uma sequência de interpelações a partir dos discípulos. Então, vamos parar aqui. Então, no próximo vídeo eu vou pegar assim o caso de Pedro e depois vem o caso de Tomé e depois de Filipe, então uma sequência. Então, vamos parar por aqui.